A decisão de estudar numa faculdade pública veio para mim, assim, mais ou menos por volta do 9º ano. Eu estava estudando e engenharia, área de exatas, ela sempre esteve nas minhas opções. E a questão de ser uma universidade pública é porque, realmente, assim, eu não venho de uma família muito... Claro, a gente nunca passou por miséria, mas a gente nunca teve todos esses luxos. Então, eu sempre pensava assim, poxa, minha mãe já sacrificou o trabalho dela por toda a minha vida para me conceder a minha educação. Eu não posso pedir para ela mais isso, de ter o luxo de me dar uma faculdade particular. E também que eu acho que o renome e todo o mercado de trabalho, ele se volta para essas pessoas que têm a formação em universidade pública. Então, eu sempre busquei ter essa aprovação nessas universidades, porque eu me olho para mim no futuro e eu quero ser uma profissional de sucesso, uma profissional renomada, e eu vejo que isso eu só poderia obter estudando numa universidade pública. Então foram 2 motivos bons que me fizeram decidir que queria a universidade pública mesmo. Eu não acreditava, eu sempre tive esse problema de baixa autoestima. Nunca acreditei muito, eu sou bem modesta, como o povo fala. Então, assim, eu nunca acreditei muito, principalmente porque eu não gostava da prova do Enem. Eu sempre dizia para os meus amigos, eu gosto da prova do ITA porque ela pergunta o básico, ela pergunta o grosso. Resolva isso. Se você sabe resolver, você sabe. Se você não sabe, você não sabe fazer. E o Enem não. É muito da interpretação, da sua vivência. Se você tem uma vivência mais acadêmica, você entende certas coisas, mas já não entende outras. Então, eu tinha muito essa dificuldade com o Enem. Eu não gostava muito da prova do Enem, não. Tem até um vestibular aqui do SSA, que eu também fui aprovada, fiquei sabendo disso agora na quarta-feira, de cinzas, que ela também é bem objetiva, ela pergunta o grosso, calcule a velocidade média, calcule a força tal. Ela não tem toda essa questão interpretativa. Então, pelo Enem, eu não tinha muito essa confiança em mim, sabe, de ser aprovada. E aí, como quando eu escrevi isso, eu já tinha feito ITA, já tinha feito IME e não tinha sido aprovada em nenhuma, eu já estava crendo ali que talvez entrar para a faculdade fosse uma coisa só que eu conquistasse no fim desse ano. Foi muito difícil ter essa preparação. Eu via meus professores fazendo revisão no colégio, eu via as revisões do quadro, e tudo que eu pensava era, meu Deus do céu, eu não gosto dessa prova, eu não consigo fazer essa prova, são 180 questões e uma redação. É fora de tudo aquilo que eu treino, que é uma prova com 90, 70. Então, a última prova que eu fiz foi a do ITA, dia 2 de novembro, e aí eu decidi, olha, agora é foco total no Enem. Então, eu comecei a treinar mais, não parei de escrever da redação, eu usei a redação do quadro até o último dia que eu pude. Fui treinando redação atrás de redação, noites em claro, assim, estudando mesmo, praticando. Muito simulado. Eu acredito muito, depois que eu entrei no quadro, eu acreditei muito na prática. Então, foi muito simulado. Simulado de PPL, de digital, de segunda aplicação, tudo que pode se imaginar eu fiz. E focando nas matérias que eu já não gostava. Como uma futura engenheira e tentante do ITA, é de se imaginar que eu não gosto de humanas, né? Então, fui forçando a barra em humanas, respondendo, treinando questões de humanas, treinando redação, que era um forte meu, mas que eu ainda me sentia muito segura. E muito simulado, muito estudo, muita dedicação, e eu acho que o que mais me fez realmente assim passar, acredito que foi tudo isso junto ao desapego com a prova. Eu não sei se é porque eu não dei tanto valor assim, ou então eu não estava esperando tanta coisa do Enem, mas eu fiz a prova mais tranquila, fiz uma prova assim, livre de ansiedade, livre de medo, porque era uma prova que eu estava fazendo ali puramente sem esperança alguma. Então eu fiz aquela prova e deu certo. É muito difícil. Vai ficando fácil ao decorrer das reprovações. Mas, para mim, eu acredito que tenha sido mais difícil porque na AFA, por exemplo,
Na AFA eu não passei por uma questão. No ITA a mesma coisa. No IME não. No IME eu vacilei bastante. Mas na AFA e no ITA, na AFA e no ITA, as duas provas foram por uma questão em matemática, que eu não passei para a segunda fase, e na AFA, que não tem segunda fase, que eu não passei. Então, para mim, era uma frustração enorme não ter passado por umazinha só. Mas eu confesso, a reprovação da AFA foi a mais difícil, porque foi a primeira prova. Eu nunca tinha passado pela reprovação assim. Eu nunca fiquei de recuperação, eu nunca repeti de ano, isso até o terceiro ano do ensino médio. Eu me formei sem ter passado por uma recuperação, por uma avaliação final, por nenhum conselho. Então, quando eu chegou assim a AFA, que eu peguei minha primeira reprovação assim, você não passou, foi muito difícil. E por uma questão ainda, foi bastante difícil de lidar. Mas ao decorrer das provas e com as pessoas certas ao meu lado, com a família, com os amigos que também querem esse tipo de prova, não passando e falando como é difícil, eu fui percebendo que é normal e que é tudo bem, que tudo que me resta fazer é treinar e me aprofundar, me profissionalizar e melhorar meu intelecto para as próximas provas. E foi o que eu acabei fazendo. Com certeza, com certeza. Eu lembro que teve, já no final da trajetória, um pouco tempo antes do ITA, que tinha aquele processo de revisão. Aí eu chegava na revisão, via os professores fazendo, eu falava assim, olha, talvez eu não sei se no cálculo, assim, na mão grossinha eu consigo, mas já sei o que a questão está pedindo. Aí tinha questão que eu já sabia fazer o cálculo fase antes do professor, que o professor enrola explicando e tudo mais. Eu ia desenvolver a ideia, resolver e falava, tô indo para algum lugar. Então, eu acho que da Samara do começo, do fim do segundo ano do ensino médio, eu com certeza atingi um patamar muito superior.